Olê, mulher rendeira que nos encanta com seu fiar secular. No programa de hoje, a partir de acervos públicos do Ceará, vamos entrar no universo das mulheres que tecem o dia a dia com finos fios delicados que são passados de geração em geração. Vamos entender a luta para manter viva a tradição desse ofício e sua importância para a cultura e desenvolvimento econômico. Olê, mulher rendar! Entra na roda com a gente! Mas hoje em dia tirei o foco do esquecimento. No meio do mundo não sinto lamento. Um dia eu volto pra te namorar. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Olê! E olá! Seja bem-vinda, seja bem-vindo! Estamos iniciando Roda de Mulheres com o canto maravilhoso de Luana Florentino. Para falar sobre a importância cultural e econômica das rendeiras, estão aqui com a gente a jornalista e pesquisadora Isabel Gurgel, a diretora do Museu de Arte da UFC, Graciele Siqueira, e a museóloga Márcia Pereira de Oliveira. Sejam bem-vindas, muito bem-vindas, meninas. E para iniciar essa nossa conversa, eu gostaria de a gente começar com a pesquisa da Isabel, que ela fez sobre as rendeiras. Eu gostaria de saber qual foi a sua motivação. Bom, é muito bacana fazer uma roda de conversa sobre um trabalho que é essencialmente coletivo, muitas vezes realizado em roda de mulheres, né? A gente tem anotações de pesquisadores, de pesquisadoras em vários lugares do Brasil, mas como a gente está focando no Ceará, a gente fica olhando para os nossos cantos no Ceará, em que eles vão identificar o trabalho de fazer renda, seja uma renda do tipo labirinto, uma renda do tipo filé, ou uma renda do tipo renda de bilro, renda de almofada, eles vão encontrar mulheres em roda, conversando e trocando, fazendo isso coletivamente. O nosso interesse, Lana, é um interesse que nasce a partir da leitura, né? Nós temos aqui no Ceará uma certa compreensão de que todo mundo conhece rendeira, de que todo mundo tem contato com mulheres rendeiras, com mulheres que fazem renda. E, na verdade, eu me dou conta de que eu me interessei pela renda ou pela vida das rendeiras a partir do meu encontro com livros, com leitura. Foi um livro da professora Valdelice Carneiro Girão, né, em que ela documenta parte do acervo de rendas do Museu Arthur Ramos, que é um museu ligado à Universidade Federal do Ceará, portanto é um acervo público. É a partir, sobretudo, do meu encontro com os escritos da professora Valdelice Carneiro Girão, trazendo essa coleção, né, para um outro tempo, para um tempo mais largo de duração, porque no momento em que ela deixa essa coleção no livro, ela permite que essa coleção viaje, que outras pessoas possam ver e que outros pesquisadores, outras pesquisadoras possam começar a se perguntar sobre aquele acervo. Eu penso que meu interesse está muito relacionado ao meu interesse pelo livro como esse objeto que guarda, né, e que faz acervos, bens, histórias, mundos viajarem, se deslocarem, migrarem. Então, sobretudo, a partir do meu encontro com o trabalho da professora Valdelice Carneiro Girão. Muito bem. Interessante que na sua pesquisa você fala também que as rendeiras, os homens também faziam muito esse trabalho das rendas, né? Mas que eles não assumiam muito esse lugar, né? É impressionante como o machismo, ele está em todos os setores da sociedade. Me fala um pouco a respeito de como foi essa sua vivência. Olha, quando a Luana começou a cantar Olê, mulher rendeira, você me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar, é muito curioso, porque parece que parece não, que a mulher está num lugar muito claramente fixo e o homem está num outro lugar, né, em que ele se desloca, em que ele migra mais, ele está num espaço público. Então ele vem com um saber que ele pode trocar com ela, digamos assim. Eu estou falando de um modo para a gente tocar mais de pertinho isso que a gente quer trazer, que é essa experiência que eu ouvi no Ceará, que eu ouvi em Alagoas
e que eu escutei recentemente aqui no Mercado Central de Fortaleza, que é a presença de homens produzindo também no mundo da feitura das rendas, mas sem tomar esse lugar de profissional que faz renda, porque como a renda está sempre associada ao trabalho do feminino e sempre, Lana, é muito impressionante como a gente escuta, às vezes, muitas rendeiras, eu estou me referindo aqui a uma escuta muito localizada. Eu trabalhei ouvindo mulheres que fazem a renda de labirinto em Canoa Quebrada, no Aracati, né, um pouco antes da pandemia. Eu estive com algumas mulheres Tremembé da Barra do Mundaú, que fazem renda de bilro até hoje. Também mulheres que fazem renda na praia de Pedrinhas, também no litoral de Itapipoca, no assentamento Maceió, também em Itapipoca. O que eu ouvi em Canoa Quebrada? Elas contam a história do lugar, porque são as mães, são as avós, né? Elas contam como aquele lugar se fez, como aquele lugar, aquela vila outrora de pescadores vai se tornar esse destino turístico que é hoje Canoa Quebrada. E aí uma das primeiras perguntas que a gente faz é isso. Existe um ditado popular que diz que onde tem renda, tem rede de pesca, né? Então, se é uma vila de pescador, quase sempre você vai encontrar rendeira. Por que a gente só se refere à vila de pescador e nunca à vila de rendeira? É muito comum você ouvir as rendeiras, elas dizendo que o trabalho ajuda no orçamento da família, ajuda o trabalho do marido, ajuda a comprar as coisinhas que precisam para casa. Quando, na verdade, por exemplo, no caso de Canoa Quebrada, se você senta para ouvi-las, elas começam a contar de um tempo em que o mar tem seca, né? Tem uma época que o mar não está dando peixe. E que aí quem sustenta realmente a vida do lugar, antes de se tornar um destino turístico, é a produção de renda. Então, o trabalho das mulheres rendeiras, que fazem a renda de labirinto em Canoa Quebrada, até a década, até meados dos anos 70, não era para ajudar no orçamento doméstico, para contribuir com o orçamento doméstico. Ele era a renda que perdurava o ano inteiro, ele era o trabalho que sustentava o ano inteiro. E aí, quando você começa a escutar, que você começa a encontrar as pessoas, você vai ouvir alguns homens que dizem: eu ajudava minha mãe, eu aprendi também, quando não ia para o mar, eu ficava fazendo renda, mas não se coloca nesse lugar do fazedor, né? Em Alagoas tem um bairro que chama Pontal de Maceió, que é um bairro de mulheres que fazem filé. E o filé, ao contrário da renda de almofada, ele pressupõe uma malha básica, né, que é como uma rede de pesca. Que geralmente essa malha, hoje, em Pontal de Maceió, quem abre a malha para se fazer o filé, que é uma renda de agulha, são os homens, outrora pescadores, outrora catadores de marisco na mesma região, mas também não vão se colocar exatamente como fileteiros, como rendeiros. Então você vai encontrar essas distinções que são socialmente construídas e que às vezes você não quer estar num lugar que é atribuído ao menor, ao desimportante, ao mais doméstico, ao mais caseiro, que é, na verdade, o trabalho que sustenta os cotidianos, todos os nossos cotidianos, que é o trabalho da mulher. Infelizmente ainda se coloca a mulher nesse lugar. Sim, né? Como o único destino. E as rendeiras, elas fazem muito parte do nosso imaginário popular nordestino, né? Tá muito... Mas eu gostaria de ouvir um pouco sobre a visão da Graziele e da Márcia, porque elas são de Graziele de Minas Gerais e a Márcia do Rio de Janeiro, né? Então eu gostaria de ouvir vocês, a visão de vocês sobre as rendeiras do Ceará. Bom, as rendeiras do Ceará, as primeiras rendeiras que eu encontrei no Ceará foi por meio do Acervo do Mal, que, né, nas representações do Raimundo Sela, né, que representou tanto o homem do mal, o jangadeiro, como a rendeira, né, nesses encontros. Né, a gente tem desenhos do Sela que são bordadeiras, rendeiras, fazendo as suas rendas à beira-mar. Você consegue observar isso no desenho. As outras rendeiras foram as rendeiras do Aldemir Martins, né, que vem do Cariri para Fortaleza e traz todo um trabalho do desenho, assim como o Sela. Eles são exímios desenhistas, têm um trabalho, um trato com o desenho e tem um reconhecimento público da sua obra, né,
dessa presença desses personagens do Nordeste, desses personagens do Ceará, nas suas representações artísticas, né? Então, assim, as rendeiras de Sela e de Aldemir, elas circularam por outras regiões para além do Ceará. Eles levam esses personagens para a gente conhecê-los, para a gente revê-los, para a gente descobrir no Sudeste, no Sul, porque foram obras de artistas que circularam, né? A gente também tem obras de rendeiras nos acervos do Flávio Febo, no acervo do Malc, nos próprios acervos de cultura popular, né, nas madeiras, nos barros crus, nas cerâmicas, né, daqueles artistas, daqueles artesãos, né, que vendiam seus trabalhos artísticos, né, a sua produção artística, a sua produção humana nas feiras e que estão dentro do acervo do Malc com essas representações. Então, assim, o meu primeiro contato com as rendeiras, né, foi por meio do acervo do Museu de Arte da UFC. Depois eu fui circular, depois eu cheguei à Prainha, conheci o centro das rendeiras de Aquirás, né, já fui para o Juazeiro, já fui para alguns lugares e circulo pelas feiras que acontecem, né, na cidade e no estado, onde eu pude ter a oportunidade de conhecer, de fato, as rendeiras, pessoas físicas, pessoas que têm CPF, que têm contas a pagar, que têm filhos, e que esse recurso, que essa venda, essa comercialização geram sustento, geram, né, condições de vida mais humanas, né? Então, o meu encontro com as rendeiras foi por meio da arte. Se não fosse elas... Através dos quadros, das obras, como foi ali vendo ao vivo, como foi seu contato? É engraçado, porque assim, é muito diferente, né? Porque a gente vê a representação, mas você vê a manualidade, né? Você vê aquela agilidade, porque além da manualidade, as rendeiras têm uma agilidade na mão, no manejo das agulhas, no manejo da linha, que a obra de arte não nos entrega, né? Isso não está presente. A maciez de uma renda feita, a delicadeza de uma renda feita. Uma obra de arte, ela nos mostra, ela nos apresenta, mas a gente só conhece, só sente, só de fato consegue admirar, né, a criatividade, a habilidade humana quando a gente vê a produção ali ao vivo em cores. Porque você vê a renda colorida, você vê a renda preta a renda branca, a renda naquela cor natural, né, essa cor bege, né? Então, assim, você vai vendo e vai sentindo também as diferenças, os detalhamentos, né? Não existe renda igual. No trabalho manual, eu acho que um dos principais diferenciais de um trabalho manual é que a gente nunca vai encontrar uma renda igual a outra, mesmo que o molde tenha sido o mesmo. Cada uma tem o seu DNA, né? Cada uma tem o seu DNA, cada um tem o seu diferencial. E hoje o designer, né, usa muito a renda para alta costura, né? A costura, elas fazem uso disso, né? As designers de moda, elas vão até essas artesãs, até essas rendeiras e trazem isso para uma roupa, para uma moda, para uma indumentária mais contemporânea. Mas o fazer, o ver, o resultado é muito diferente porque a gente entende ali que não existe renda igual. Cada uma é diferenciada, mesmo que o molde seja o mesmo. Mesmo que seja a mesma artesã que esteja produzindo, elas jamais serão iguais. Eu acho que isso é completamente diferente e encantador para quem acessa isso. Porque a obra de arte é um portal, mas conhecer é outra experiência. Para você, Márcia? Bom, meu primeiro contato foi o contato turístico mesmo, né? Eu fiz o concurso de 2004 e aí eu depois vim para entregar documentos e tal, e aí eu já vim com as encomendas. Então, traz coisas do Ceará, olha, vai lá no Mercado Central, e tinha uma rendeira. E eu acho que uma coisa assim, além da Graciele falou muito bem, mas uma coisa assim que me chamou a atenção é o som, né? O som também não fica registrado, né? Quando você tem a peça ou quando você tem a obra de arte. Né? É só uma coisa que se a rendeira estiver ali do teu lado produzindo, e você vê o que elas chamam de cantar dos bilros, né? Quando elas vão passando, entrelaçando, aquilo faz um barulho. E é uma música, uma coisa assim, como uma música mesmo. Então, esse foi o meu primeiro contato. Depois eu também tive contato com as obras de arte. Uma visão poética, né, das rendeiras. Assim.
Depois eu também tive contato com a obra de arte, né? E no final não, como até hoje estou na Casa de Alencar. E aí que eu descobri um acervo fantástico, né? De mais de 3.000 amostras de rendas e almofadas, enfim. E todo um tipo de material que hoje a gente já não tem mais. E aí eu acho que vem também dessa questão que a Isabel colocou, que a Graciela também colocou, dessa emergência de ter que fazer as coisas venderem mais rápido. A gente tem padrões e tem desenhos que não existem mais, elas não fazem mais. E toda uma riqueza de materiais, uma diversidade para a construção do seu bilro, da sua almofada, que a gente também vai perdendo ao longo do caminho. Acho que é isso. E a importância dos acervos, né, dos museus, de manter esses acervos para que não se perca, né? Que essa tradição é muito rica. Mas, assim, talvez seja uma visão minha mesmo, mas, assim, eu percebo que essa tradição, aos pouquinhos, ela não é tão valorizada como deveria ser. Vocês acham que se deve a quê, na opinião de vocês? Eu me senti muito contemplada quando a companheira falou sobre o fato, acho que isso foi antes do programa começar, ela falava de que muitas vezes os filhos, né, eles são orientados a ir para esse outro lado do sistema, um outro lado de profissões, né, de possibilidades, e muitas vezes não há esse incentivo para dar continuidade a esses fazeres, né, da artesania. Então, eu nascida e criada no interior do sertão, minha mãe foi uma mulher rendeira, né? Eu nasci, cresci vendo ela fazendo ali rede de pesca, fazendo entrançado para cestas de planta, coxa de cama. Diz o nome dela e do lugar. Minha mãe, Ana Lúcia Florentino, popular, Lúcia das Coxinhas. Dona Ana Lúcia. E para a sobrevivência, que não era possível só com a renda, ela foi essa mulher que fez tudo, né? Que plantou, que pescou, que vendeu coxinha, que foi fazendo várias coisas para esse caminho da sobrevivência. Então, eu acho que o capitalismo ele tem essa coisa de atropelar essa possibilidade, né? Quando a gente pensa como dar continuidade a isso numa escala de produção desenfreada, né? O meu território de pesquisa é o território indígena. E eu acho que a gente não consegue discutir a artesania, a cultura, a música, sem pensar no território, né? E o território, ele traz isso, tanto da distância, e isso, naturalmente, há um impedimento para essas possibilidades de sobrevivência, de profissão, quanto dessa invasão mesmo, né? Hoje em dia, muitas aldeias estão muito próximas ali das cidades, né? E como essa produção a uma grande escala invade esses territórios, também diz sobre, vamos dizer assim, um certo abandono, inclusive por falta de não dar conta, né? Assim, eu vejo muito, você estava falando do pessoal do Tremembés, eu vejo o pessoal do Genipapo Canindé que fazem essa renda também com miçanga, com sementes, e muitas vezes há esse orgulho, né? Isso é uma procedência ancestral, há uma ritualidade, mas há também esse desconforto de não saber como vai sustentar os filhos, como vai dar um futuro, como vai oferecer um mínimo conforto e dignidade por meio de uma arte que não é valorizada, né? Assim, eu às vezes sinto muito que o que é produzido pela mão braçal, às vezes hoje a gente tem uma realidade que não dá para ser consumido por essa própria mão braçal, né? A gente for pensar numa peça hoje de renda, ela é vendida numa feira agroecológica, numa feira da reforma agrária, e quem vai comprar isso por um valor que não é muitas vezes um valor acessível, exatamente por ser um trabalho artesanal, por ter uma manufatura totalmente diferenciada, às vezes quem vai consumir isso não são as próprias pessoas que estão fazendo, né? E aí a gente está num momento assim que grandes nomes da música, da arte, influenciadores, chegam num momento muito pontual para aderir a uma peça dessa, mas não deixa de ser pontual. Não há ali uma efetividade na valorização e no incentivo disso, né? A gente teve agora no Carnaval, no São João, né? Grandes pessoas, grandes influenciadores, eu não sei de quê, né? Mas essas pessoas que chegam e pegam uma peça ali da rendeira fulana, uma peça ali do rapaz que trabalha com couro, uma peça de quem trabalha com a renda. Agora, com o advento histórico dos povos indígenas, eu acho que todo mundo ficou querendo ter um colar, porque estava vendo ali as nossas lideranças, né, discursando com aquelas roupas. Mas até que ponto esse incentivo ele é efetivo? Você trouxe uma coisa que é muito importante.
esse resultado final, muitas vezes não chegam até as rendeiras. A gente vai falar mais sobre isso, mas no próximo bloco voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre as rendeiras e vamos iniciar este bloco com depoimentos de mulheres que trabalham com diferentes tipologias de rendas. Elas estão no lugar de fala. Oi, eu sou Andréa de Andrade, sou artesã, tenho uma loja no Mercado Central e sou especialista em filé. O filé, ele é uma renda típica do Nordeste, de Alagoas e do Ceará, onde a gente produz com uma agulha de pesca, que é a base do filé. Através dessa agulha a gente faz a rede, em seguida a gente coloca em um tear e cria e se liberta. Cria vestidos, cria roupas de toda forma e mais do que isso, se torna uma pessoa mais sensível, mais calma, mais mulher, mais amante da natureza e mais amante da arte. Então o filé para mim, ele é muito mais do que o meu sustento. Ele é a minha libertação. E eu recomendo a todas as mulheres que queiram se libertar. Eu sou Cici Tranambé, aqui da aldeia do Buriti, né? Sou indígena. Até de criança que eu faço renda, eu sou rendeira, com todo orgulho. Quem me ensinou foi minha mãe, que já vem de origem, né? Isso já vem de nativa daqui, do povo, da Barra do Rio Mundaú. Então é uma sobrevivência para nós fazer renda, principalmente para mim, que eu não tenho estudo, eu vivo da renda de bio, eu vivo do dia a dia da minha mofada, que não está aqui hoje, mas está em casa. Então é uma sobrevivência para mim. Dali eu tiro para me comprar as minhas vestes, para me dar sustento aos meus filhos. E é muito importante a nossa renda, porque é uma imagem muito que nós faz para o mundo todo. Só que muita gente não dá valor para nós, né? Mas é uma sobrevivência para mim, para Cici Tranambé, daqui da Barra do Rio Mundaú. Aprendi a fazer labirinto desde criança. Fazer labirinto me representa uma coisa muito importante. É muito bom de fazer labirinto, é muito prazeroso. É bom você pegar o tecido e saber o que vai fazer de desenho e deixar tudo arrumado. Depois de todo terminado, é muito bonito. É muito lindo. Eu quero que vocês saibam que eu me sinto muito feliz em ser uma grande labirinteira. Maravilhosas. Eu estou aqui também homenageando essas mulheres maravilhosas com essa... Eu queria dizer que eu não sabia, viu? Que o tema era renda. Eu vim na inocência. Eu vim que essa roupa aqui, ela foi feita pela Vânia Valéria, né? Essa coisa de citar o nome das pessoas que você falou, que é muito importante. Vânia Valéria foi que é autora dessa obra maravilhosa. E é impressionante como o universo conspira, né? As pessoas acabam vindo... Eu queria ressaltar a energia de mulheres. O universo conspira entre mulheres. É isso. Mas eu queria voltar também para um assunto anterior, a gente vendo essas mulheres incríveis, a gente falando assim, o trabalho delas é um trabalho rico e que muita gente ganha dinheiro com isso, e não é pouco, né? Mas isso não volta muitas vezes para a rendeira, né? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu acho que o trabalho da Valdelise Girão, a Isabel falou aqui do livro, né? É um trabalho em que ela já cita na década de 60. Ela diz que muitas rendeiras estavam abandonando o seu fazer para ser empregada doméstica, porque tinha um ganho mais imediato, né? Então, assim, e antes dela até, tem o Arthur Ramos e a Luísa Ramos, que formaram a coleção, que a Casa de Alencar tem duas coleções. Tem a coleção Renda de Bios, Rendas do Ceará, desculpa, e a coleção Luísa Ramos. E a coleção Luísa Ramos, assim como a coleção Rendas do Ceará, ela é uma coleção de estudos, né? E
durante esses estudos, o Arthur e a Luísa, eles apontam exatamente isso, que já também nos anos 30 e 40 começa a haver esse abandono, ele se acentua nos anos 60. Então, essa é uma preocupação desses autores, né? Dessas duas, são duas gerações diferentes, mas desses dois momentos, tanto do Arthur e da Luísa, quanto depois da Valdelice Girão. Inclusive, no caso da Valdelice, ela fala muito, e eu conversei com ela, na preocupação em fazer cooperativas de rendeiras, que muitas vezes não era compreendido pelas rendeiras a finalidade de uma cooperativa, que aquilo tinha a ver com a valorização do trabalho delas. Era tudo muito, como é que eu vou dizer, muito difícil, né? Inclusive nesse sentido. Hoje eu acho que já não é assim. Elas têm um outro momento, eu acho que até melhor, não sei se a Isabel concorda comigo. Existe uma organização maior agora? Elas são mais organizadas ou não? Olha, eu penso que a gente tem experiências distintas de organização e de como fazer o trabalho. O assentamento Maceió é uma comunidade litorânea em Itapipoca, litoral oeste do Ceará, mas assim, serve para a gente pensar sobre como uma comunidade se organiza para viver junto e melhor, né? O assentamento Maceió tem uma história muito específica, uma atuação muito aplicada, por exemplo, na luta de conquista pela terra, né? Chega um momento em que eles são ameaçados de perder o lugar onde os avós, os bisavós, os ancestrais moravam. Tem um momento que chega e aparece o dono com letras de cartório, com papéis, com documentos, dizendo que aquela terra é deles. Eles se organizam, né? E isso não se faz de uma hora para outra, isso não se faz em uma semana, isso não é feito porque alguém chega para fazer com eles. É todo um movimento que vai sendo acionado e as muitas comunidades que constituem o assentamento Maceió acabam conquistando a terra para eles. Isso não está dissociado do trabalho de fazer renda, ou do trabalho de fazer crochê, ou do trabalho de catar marisco, ou do trabalho de catar murici, né? Ou do trabalho de construir a própria casa, ou do trabalho de reivindicar uma escola do campo, como eles têm uma escola de excelência, né? A gente fez um trabalho agora recente no assentamento Maceió, e quando a gente chegou, uma pessoa que estava trabalhando com a gente disse assim: nossa, eu nunca imaginei encontrar uma escola assim no campo, como a gente diz no Ceará, no meio do mato, né? E a gente está tão habituado a não encontrar uma escola assim no meio do mato, que a gente acha que não é obrigação pública, compromisso público, ter escola e outros serviços em todos os lugares. O que me parece, por exemplo, o que acontece no assentamento Maceió, a experiência de organização em que eles começam a ver que o trabalho deles, juntas, organizado, dá resultado, isso tem um marco muito forte na constituição do lugar. Agora, como passar isso para as novas gerações? Como contar isso para os filhos, para os netos, para as netas e elas darem continuidade a isso? Tem um livro sobre a luta pela terra no assentamento Maceió, Lana, em que você vai encontrar as páginas desenhadas pelo Fico, que é um grafiteiro do assentamento, e tem algumas imagens que você vai encontrar almofadas de renda, tem algumas imagens que você vai encontrar mulheres fiandeiras à frente, porque elas faziam parte da organização, porque elas sustentavam determinadas atividades. Quando os homens não podiam ir, elas iam, mas elas não iam só quando os homens não podiam ir. Elas tinham um lugar na articulação daquele movimento. Então, elas estão incorporadas ao dia a dia do lugar, a como eles contam a história deles, né? E tem algo na renda, assim, no fazer renda, que nós poderíamos aprender muito, que é isso que me interessa também, é tipo assim, quando eu olho o livro da professora Valdelice, mas quando eu visito o Museu Arthur Ramos, na casa de José de Alencar, eu vou encontrar instrumentos de renda, por exemplo, a almofada de fazer a renda. O recheio dela, de uma delas, é palha de bananeira. Eu preciso ter um saber sobre isso para fazer a almofada, para construir meu instrumento de trabalho, para olhar para a palha de bananeira e saber o tempo que ela vai secar e que eu posso usar e o tempo em que ela vai durar. Então, você tem uma sofisticação
de elaboração do pensamento, olhando para a palmeira do Buriti, olhando para Macaúba, para fazer o bilro. Então, você tem uma leitura da natureza que nós não temos. E são saberes milenares. Milenares e elaborados coletivamente. E é isso que eu digo a história do território. A dona Lúcia Florentino, lá em Parnamirim, né, no Rio Grande do Norte, a mãe da Luana fazendo renda, ela está vivendo um ensinamento, um saber fazer que tem anos, milênios de feitura, de elaboração coletiva, porque você olhou para a natureza e o que era o espinho de mandacaru, ele começa a sustentar o desenho da renda na almofada. Mas eu preciso saber que daquele espinho eu posso usar. Então você tem pessoas que passam no Ceará, ou que passavam, como a dona Francisca me contou, que é uma rendeira da Praia de Pedrinhas, ela disse, eu comprei do rapaz que vende espinho de renda, de fazer renda, uma pessoa que passa com uma lata, com 1 litro e vende os espinhos. Ela diz assim, aqui perto de casa tem um pé de bilro. Ora, bilro não nasce do pé, né? Mas ela é tão identificada com o instrumento de trabalho, ela conhece tanto daquilo que ela sabe que daquela palmeira, tal parte vai ser feita o cano do bilro, o coquinho do catolé, ou o coquinho da macaúba, ou mesmo outro trecho de uma madeira já feito no torno, vai constituir a cabeça do bilro. Então você tem uma série de saberes que se constituem para tornar possível aquilo que você vê, né, como uma consciência nas mãos, como os grandes pianistas e as grandes pianistas têm. E eu me pergunto, por que a gente acha incrível, né, uma grande pianista que está ali com a consciência toda na ponta dos dedos, né, tudo que ela sabe está ali a serviço no corpo dela, e não tem o mesmo valor que uma rendeira que está fazendo algo que também é um saber milenar, que requer muito tempo de elaboração. Forma aí uma cadeia, Sim. né, que pode gerar renda. Sim. Né? Que não é só a rendeira aí. É o rapaz que está levando lá os espinhos, e a pessoa que vai catar esses produtos, entendeu? Então tem toda uma rede aí por trás, não é verdade? E um modo de produzir, que é uma outra coisa que a gente não entende. A gente acha que trabalhar é estar de 8 às 5 da tarde em algum lugar. É cumprir, né, lá o ponto, né? E aí, por exemplo, se você escutar as rendeiras, ela diz assim, minha filha, eu faço renda só nas minhas horas vagas. A gente sabe que nós, mulheres, não temos horas vagas, né? A hora vaga é a hora que Dona Valdênia, ou a própria Babuda em Canoa Quebrada, Dona Valdênia em Canoa Quebrada, Dona Carmélia, quando fazia renda em Canoa Quebrada, ela consegue botar a almofada dela no alpendre, na porta de casa, ou conseguia, né, porque esse alpendre já não existe mais, porque a rua já tem uma outra ocupação, e juntas ali, elas vão com a grade dela, não é a almofada em Canoa Quebrada, é a grade de fazer o labirinto, ela está fazendo renda ao tempo que ela está prestando atenção na criança, a panela no fogo, a roupa que está secando, se o barco vai chegar lá do mar, então essa hora vaga, né, é uma licença poética, Sim, licença né, poética e um eufemismo violentíssimo com a gente mesma, que é a hora que você sustenta a casa, sustenta o cotidiano. Então, é uma sabedoria também nesse equilíbrio dos dias e das horas. Tem uma antropóloga aqui em Fortaleza, a professora Terezinha Alencar, que ela trabalhou em Canoa Quebrada na década de 60, e ela ouviu essas mulheres rendeiras, e ela ouviu algumas mulheres que eu escutei agora em 2017, em 2018, né? E a Dona Carmélia, ela ouviu a Dona Carmélia quando a Dona Carmélia tinha 26 anos, e a Dona Carmélia disse para ela, o meu sonho é envelhecer fazendo o labirinto, que é o nome da renda feita de agulha em Canoa Quebrada. Quando eu vou encontrar a Dona Carmélia, ela disse assim, minha filha, o meu sonho era envelhecer fazendo labirinto, fazendo renda. Aí eu disse, que maravilha, Dona Carmélia, porque é tão bonito a gente envelhecer e continuar fazendo algo que a gente gosta. Ela disse, mas eu não posso mais fazer, porque de tanto fazer renda à luz de lamparina, eu não tenho mais vista para fazer renda. Então, isso que a gente acha tão bonito, tão sofisticado, que está nas festas, estava nas roupas do alto clero, estava na roupa da alta burguesia, cegava muitas mulheres que produziam aquele material em condições muito desiguais, em condições muito perversas. E a gente sabe que não precisa ser assim. Agora sim, ela falou muito da relação com o tempo, né?
E eu acho que é muito interessante, porque se a gente está falando de um ofício que é ancestral, falar de como isso era feito antes, tinha também uma disputa diferente do que a gente tem hoje, né? Então, às vezes, eu penso também que há um trabalho em cuidar muito disso que existiu, entre aspas, mas às vezes falta um pouco de atenção para essa geração de agora, né? E aí eu falo como nova geração. Você estava falando do assentamento Maceió. Eu fiz uns trabalhos lá, inclusive lá tem um grupo chamado Balanço do Coqueiro, que cultua a renda, né? Leva em suas manifestações dentro de um grupo de música, de dança, lindíssimo. E eu estive lá na pandemia para fazer umas formações e eu trabalhava outra coisa, mas que não está dissociada disso que é a grande coisa, né? Eu trouxe a corporeidade, a gente foi brincar de fazer teatro e eu trazia como mote as referências das memórias afetivas. E foi muito interessante porque mês passado, repare, isso foi no começo da pandemia, e mês passado eles produziram um aboio, compartilharam na rede social deles, chega, me arrepio, e me marcaram. Olha. Um aboio com aquilo que a gente viveu no primeiro ano da pandemia. Uhum. E o que eles recortam na dramaturgia desse aboio são coisas que, segundo eles, nunca mais tinham parado para pensar. Coisas que faziam quando era criança, os trajetos. Aí eles falam da relação com uma árvore, de um cachorro que corria atrás toda a vida que eles passavam numa rua tal, de uma calçada que era mal assombrada, da conversa com o vô, com a tia e tal. E todas essas referências são essenciais para que haja, inclusive, essa sensibilidade, né, para a artesania. Então, a gente está falando aqui de uma geração que se relacionava com o tempo. Vai chover, vem chuva, hoje está quente, tal hora vem o aracati, que é o vento, né? Mas como é que a gente fala de uma geração que a gente... É muito mais fácil calar entregando um celular, né? Entregando um tablet. E aí, para as mães de plantão, que não é o meu lugar de fala, mas as mães que já estão tão exaustas, que já têm que lidar com tanta coisa, e muitas vezes isso é um alívio também ali, né? Um instante ali de sossego. Então, entrega mesmo esse celular. É muita informação. A gente tem que desconectar um pouco do celular e se conectar mais com as nossas tradições, com a nossa terra, né? Então, aí, só o que eu acho, Lana, é que falta a tecnologia abraçar, sabe? A ancestralidade. Às vezes falta dialogar isso. A gente falar de ancestralidade com a tecnologia, com o celular, com a rede social. Aliar os dois. Aliar. É isso aí. Mas a gente vai continuar com essa conversa no próximo bloco. Voltamos já já. Chega quebrando sem pedir licença. Meu tempo é curto pra ter paciência. Vou de coroa e bem bolado e vai. Quem tá nos assistindo, decora esse refrão. Lugar de mulher onde ela quer. Na minha vida eu faço o que eu quiser. Respeita e respeita a mulher. É isso, estamos de volta com a voz maravilhosa de Luana Florentino. Menina, finalmente deu certo, hein, Lu? Não desistiu, não desistiu. Não desistiu de você. Mas aí me conta um pouco do seu trabalho, como é que está as agendas. As agendas estão bombando, né? Primeiro eu queria agradecer muito, né? Eu sempre me sinto muito honrada, uma satisfação imensa estar aqui com mulheres, falando de uma pauta que é tão urgente, tão necessária. E o meu trabalho, antes de tudo, é a militância, né? Eu sempre digo que a minha música, ela não está separada disso que a gente está vivendo. Então, sempre que eu posso, eu trago esses enredos também para falar do nosso protagonismo, né? Da capacidade e da genialidade de tantas mulheres, disso tudo que a gente consegue fazer dentro da música também. É super importante. E a sua música, ela também é um mergulho na cultura popular, né? Sim. Eu sou sertaneja, né? Nascida e criada no interior do sertão, em Mombaça. E tenho uma trajetória não diferente de todo retirante. Saí de casa aos 19. Eu sempre brinco, mas eu digo, eu tinha R$200 no bolso, uma mochila, um violão que eu não sabia tocar e a cabeça cheia de sonhos.
parei aqui em Fortaleza, essa cidade que me deu o pão que o diabo amassou, mas que também me deu essa oportunidade para que eu construísse, né, toda essa história. Eu venho do circo, venho do teatro de rua, venho da dança, e mais tarde eu me debruço com mais afinidade com a música, e hoje tem sido meu mote, assim, minha prioridade. Eu demorei muito a ter acesso à cultura, por assim dizer, né? Eu venho de um lugar que a gente tinha ali uma vez no ano o São João, a festa junina. Então, os brinquedos populares, né, os folguedos da cultura tradicional, são esse instante primeiro, né? A minha obra ela está muito referenciada aos reisados, aos caboclinhos, ao cavalo marinho, às rodas de coco, aos maracatus, né? E eu sempre digo que o meu sertão é pop. Então, quando eu faço ali a gravação do meu primeiro disco, trazendo essas referências, tanto sonoras quanto estéticas, e depois eu começo a trazer outra imagem também de uma música que conversa com o eletrônico, que conversa com o atual, numa perspectiva de contemplar as gerações, de contemplar os públicos diversos e de trazer um sertão que não é mais aquele sertão marginalizado, aquele sertão pobre, seco, estisicado, mas um sertão que é puro ouro, um sertão que tem muita cultura, que tem muita riqueza, que tem muitas histórias. Eu gostaria que você desse uma palhinha aí de uma música sua pra gente, pode ser? Pode, claro. Essa música se chama Me Desculpe a Ignorância. Ela fala por si só, que eu digo: me valendo dessa sorte, cerca dentro da palhoça, falo grosso e avexada, sou a voz da gente nossa, com Nordeste no registro, não há no mundo quem possa. Sou Jurema beira d'água, canto a boio do sertão, desalinho mais aprumo, sou sabia, sou cancão, vou cantando e a fulepe, a cunha, a revolução. Vi mais aurora que gente, meu apreço é da rua, vi casa com 4 rodas, mas gosto mesmo é da lua, e não tem luta do povo que não seja minha e sua. Sou mulher muito valente, não abaixo a cabeça, eu parei toda essa terra, sou livre, tu não te esqueças, viro o mundo no meu tempo, nessa vida eu viro terça. Aí eu digo, tenho grito no meu sangue, sou índia, negra e mestiça, o barro negado à água, a dor que implora a justiça. Sou chuva em quintal alheio, aprendiz, peito faz, pra chegar até aqui. Fui negada pão e fala, só de fé caminho aberto, enfrentei portas fechadas, passarinho a voa solto, até quando o bico entala. Me desculpe a ignorância, Lana, sou do mar, mesmo que pia, meu coco é maracatu, sanfona é o que me alivia, vou mandando meu recado bem no meio dessa folia. Mas sou muito agradecida por brotar roça com a mão, meu shot é feliz partida pra tocar seu coração. Não desista dessa vida, tenha fé, se aveste não, se aveste não, se aveste não. Bora devagar que todo mundo chega lá, ninguém puxa o tapete, ninguém se aveste não. Uhul! Bravo! Que delícia! Maravilha! Você tem todo um trabalho também que você está fazendo agora, né, de projeção mesmo da sua música. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Antes de assumir a carreira solo, eu sou formada em jornalismo, né? E aí eu faço minha autogestão. A comunicação ela está muito presente. Então, eu acho que as coisas elas precisam hoje serem muito organizadas para que a gente consiga institucionalizar, né, a arte. Eu sempre digo que a burocracia ela nos atrapalha muito, mas também nos ajuda, né? E a gente está num momento em que a música, por assim dizer, ela já não basta, né? Então eu venho desenvolvendo um trabalho com a estética visual, com a estética sonora, trazendo os pilares que hoje, em função do advento das redes sociais, a gente meio que não tem muito como fugir disso. Então, precisa ter um trabalho de fotografia, precisa ter um trabalho visual, né? Esse mês eu lancei o meu mais novo videoclipe de uma canção que eu intitulo ela de Eita, em cima de Vixe. Foi uma canção que eu gravei lá em Barbalha, no Pau da Barbalha, em pleno fuá do São João.
Fiz uma locação em Barbalha e outra no Crato, no quintal tradicional também. E aproveitei para gravar esse videoclipe, trazendo essas várias imagens, né, do boi bumba, dos pífanos, das bandas cabaçais, de tudo que acontece numa festa no Cariri, que para quem conhece sabe que acontece, né? E, como eu digo, eu tenho feito esse esforço, né? Acaba que a gente tem aqui uma dificuldade, né? Aqui há um monopólio cultural em Fortaleza, em que as coisas elas ainda estão muito centralizadas. Então, a gente acaba tendo sempre que correr dobrado e fazer outra coisa além da música, junto com a música. E eu tô aí nesse trabalho, né? Gravei meu primeiro disco, o Rio, em 2020. Depois vieram lançamentos de outros singles, parcerias com outros artistas também. E eu quero falar de Preta, que foi essa canção que eu cantei, que traz o enredo do protagonismo da mulher, né? E eu gosto desses desdobramentos que a música me dá, uma vez que eu dialogo ela com as pautas políticas, né? Preta tem sido um mote para que eu adentre outros territórios com um projeto de cinema itinerante feminista, onde eu levo o clipe, né? Exibo e a gente provoca ali uma roda de conversa com diálogos. Eu acabo entrando em parceria com os órgãos, né? Instituições de etnia, de igualdade racial, de gênero. Eu consigo um material, então eu tenho levado para esses territórios, tenho feito essa distribuição. E tem sido muito interessante, porque a gente vê meninas, senhoras dos territórios quilombolas, dos territórios indígenas, discutindo sobre a política de gênero, né? E essa música, ela traz isso, ela traz uma fala que é uma fala de urgência, né? Uma fala de enfrentamento a essa violência. É uma música que é uma denúncia. Inclusive, quando eu lancei ela, eu perdi muito, porque também tem esse lado, né? Eu pago um preço muito alto também por assumir essas bandeiras. Mas também, por outro lado, ganhei esses outros caminhos, né? Onde eu vejo uma nova geração se envolvendo com uma música que é pop, um sertão que é pop, porque eu sou o sertão. Eu posso cantar um tango, eu posso cantar um samba, eu posso cantar o que eu quiser, eu vou continuar sendo o sertão, onde eu estiver, mas que consegue dialogar com esses outros públicos, né? Então, eu estive agora, recentemente, num território lá em Xeramumbi, e eu fiquei surpresa, porque era um público majoritariamente masculino. E eu levei alguns filmes que tinham como pauta a agroecologia, porque a gente não pode falar de feminismo, não podemos falar de luta, de renda, sem falar de agroecologia, sem falar de território, de etnia. E eu fiquei muito feliz, porque estava lá um monte de macho, de um lugar que o machismo ainda é tão forte, ainda é tão dominante, escutando essa jovem senhora que nasceu ontem, mas que estava lá com essa boa vontade de trazer essas partilhas. E que bom que escutaram, né? Eu acho que é importante, porque essa luta, eu sempre falo, essa luta feminista, não é a luta só das mulheres. Os homens têm que estar engajados, porque se eles não estiverem engajados, não adianta nada, né? Porque se manter o número de violência contra a mulher está absurdo. Então, é necessário esse engajamento, né? Sim. E atualmente eu estou com o meu mais novo show, né? Eu estou em turnê, que se chama Me Deixe Cantar. Isso porque as pessoas também acabam nos colocando em algumas caixinhas, né? E o meu caminhão de frente, vamos dizer assim, é o forró, né? É a música tradicional. Eu adoro isso, mas eu faço outras coisas além disso, né? Então, esse show vem com essa proposta, com essa defesa de me deixe cantar. Deixa eu cantar o que eu quiser. A gente deixa você cantar. E será um prazer grande. Esse novo Aliás, show, é um prazer grande. Ele traz rock. Eu passeio pelo rock, pelo Ijexá, pela música erudita também, pelo coco, pela capoeira, sabe? E eu trago tudo isso para que a gente entenda que nós somos isso, né? Acho que o Brasil só é o Brasil por conta dos Brasis com que se faz esse Brasil, né? E aí, deixo já o convite também. Próxima semana eu vou estar lá no Cariri fazendo show. E eu tô sempre por lá. Lá é um lugar também de onde eu bebo muito. É um celeiro, né? Sim. Nosso lugar, né? São as nossas raízes. E é isso. Tô aqui construindo. Luana, que delícia você aqui, né? Então, assim, parabéns pela sua arte, pelo seu canto, pela sua luta, né? Você é uma mulher de luta, é uma mulher guerreira, é uma mulher que inspira.
E é muito bom ter você aqui, viu? Satisfação. E, claro, quero mesmo que você cante, mas eu vou só espera só um minutinho que eu quero ouvir das meninas aqui, que a gente está encerrando o programa. Mas antes de encerrar, eu gostaria que vocês dessem uma palavrinha final para quem está nos assistindo. Bom, fica o convite, né, para todos que nos assistem, para que acompanhem, para que visitem, para que ocupem os museus da cidade, os museus do estado, né? Vai passear, vai viajar, está de férias, olha a programação cultural, né? A programação cultural ela é muito importante de fazer parte, desde os pitoquinhos lá, de meses de vida, as nossas pessoas com melhores idades, né? Esses espaços, eles só serão bem cuidados, só terão manutenção, só terão políticas públicas voltadas com a ocupação de todos, de todas, de todos nesses espaços. Então, eu deixo aqui o convite, né? Convido para todos visitarem o Museu de Arte da UFC, conhecer esse museu que dialoga com a história da arte do Ceará, né? Essa história da arte brasileira. Então fica esse convite, mas também fica sempre esse estímulo. Ocupem os museus, ocupem os espaços culturais, o teatro, o cinema, os lugares de música, porque esses lugares precisam ser vivos. E só serão vivos se tiver pessoas dentro e pessoas ocupando e fazendo uso disso. É para isso que existe gestão pública, é para isso que existe, né, políticas públicas, para que esses lugares sejam vivos e ocupados por todos nós. Bom, eu queria agradecer o convite, eu adorei estar aqui com vocês, foi muito bom. E também queria, né, a Graciele já falou sobre os museus e tudo mais, e dizer que a Casa José de Alencar, a gente tem a maior coleção de rendas, pelo menos que eu saiba, né, do Brasil, e falar sobre a renda e falar sobre a coleção da Casa José de Alencar num programa sobre mulheres, eu acho que tem tudo a ver. Nós temos 2 coleções que foram formadas por 2 mulheres, a Luísa Ramos e a Valdelice Girão. Então, parte desse acervo está exposto. E eu queria aproveitar também e convidar todo mundo para ir lá, para poder... A gente está lá e recebe com o maior prazer para conhecer essa coleção, que eu acho... Não só essa coleção, nós temos outras coisas também, outras peças, tem o acervo Arthur Ramos, tem outras atividades para todas as idades também, temos crianças, para idosos. Então, a gente está lá, o convite... a gente está de segunda a sexta lá, esperando todo mundo, sábado até meio-dia, e é isso. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Lana, obrigada pelo convite, muito bacana estar aqui no Roda de Mulheres. Eu quero agradecer especialmente a Cici Tremembé, a Andréa Fileteira e a Babuda. São rendeiras, né, de linguagens diferentes. Uma trabalha com renda de bilro, a Cici lá na Barra do Mundaú. A Babuda trabalha com renda de agulha, fazendo labirinto em canoa quebrada. A Andréa trabalha com renda de agulha, fazendo filé aqui em Fortaleza. Eu quero agradecer a elas 3, lembrando que os nossos acervos, além de estarem em museus como o Museu de Arte da UFC, o MAUC e a Casa de José de Alencar, os nossos museus também estão nas ruas, nas casas, nos lugares mais cotidianos, mais rotineiros das nossas vidas. Então, eu queria deixar 2 convites aqui. Nós temos um podcast no Festival Alberto Nepomuceno, o Fã Podcast, e nós abrimos o Fã Podcast, que cuida, né, de acervos do Ceará, nós abrimos falando de rendas e rendeiras em acervos públicos do Ceará. Então, a gente abre o Fã Podcast trazendo a coleção do Museu Arthur Ramos, mas na perspectiva de olhar para essa coleção, sabendo que as pessoas que produzem esses bens, ou bens como a coleção que está lá no Museu Arthur Ramos, elas estão vivas, elas estão no presente. Então, da sua próxima ida, a Canoa Quebrada, por exemplo, que é um lugar que recebe muita gente, ou lá no território da Barra do Mundaú, do Tremembé, que também é um lugar que recebe muito visitante, olhem para as mulheres que estão com as mãos sempre ocupadas. Às vezes elas estão fazendo renda, mas elas estão sempre cuidando de sustentar o mundo. Não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil e não precisa ser feita por mulheres guerreiras. Pode ser dividida igualmente entre homens e mulheres muito diferentes, vivendo em condições de igualdade. Então, que cada vez que a gente olhar para uma peça de renda, a gente pense nesses mundos que antecedem
qualquer peça de renda e que a gente pense que isso pode continuar a ser feito, mas em condições tão bonitas quanto a renda que é fabricada. Muito obrigada. É isso, meninas, muito. Eu que agradeço demais a presença de vocês, foi muito enriquecedor essa nossa conversa, né? E agradecendo a você que está nos assistindo. Temos mais um quadro aqui na nossa exposição, esse quadro que é da Solana Sálvia Benevides Fernandes, né? Que é artista plástica, que está junto também que já está aqui, da Nívia Castro, né? Então, assim, nossa exposição crescendo. E estamos encerrando Roda de Mulheres, lembrando que você pode entrar em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, é o 999441848. E você pode participar com sugestão de pauta, estamos também no Facebook, no Instagram. Beijo grande, encerramos com Luana Florentino. Muito obrigada a todas que vieram antes e que não desistiram. Menina suburbana do cabelo solto, teu jeito desprendido é parecido com o mar. Descendo a ladeira, teu olhar fogoso, correndo contra o vento pros braços de Iemanjá. E eu vou lá, ia, menina. E já é que eu chego lá. E eu vou lá, ia, menina. Por cima da espuma fina, vocês. E eu vou lá, ia, menina. E já é que eu chego lá. E eu vou lá, ia, menina. Por cima da espuma fina, mergulhando teu cabelo, balançando o corpo inteiro pros braços de Iemanjá. E mergulhando teu cabelo, balançando o corpo